Olá, meu nome é Cláudio Honor Roque Júnior, sou aluno do curso de Gestão Empresarial. Estou aqui apresentando o meu PTG, Projeto de Trabalho de Graduação. O tema é como promover a manutenção financeira de instituições filantrópicas. A orientanda é a Cristiane da Silva e a orientadora é a professora Simone Bicalho. O trabalho se desenvolve com uma introdução, capítulo 1, capítulo 2 e referências. Vou falar um pouco sobre a classificação das organizações. As organizações são classificadas como primeiro setor. São organizações que envolvem são instituições governamentais. Existem também organizações do segundo setor, que são organizações privadas, mas que têm ênfase como fins lucrativos. E as organizações específicas que envolvem esse tema da filantropia, do terceiro setor, que são entidades sem fins lucrativos, mas que necessitam de resultados para promover a manutenção e até a subsistência da organização. Filantropia, então, é um conceito antigo, significa na prática ajudar o próximo, tem a ver com o humanitarismo. A filantropia tem um papel importante dentro hoje do contexto social e essas organizações filantrópicas envolvem hoje hospitais, instituições, igrejas e outras que têm como finalidade atividades sem fins lucrativos, que é a marca da filantropia e do terceiro setor. A importância desse trabalho, por ser uma entidade filantrópica, ou seja, aplicada a uma igreja evangélica, onde se vive de doações e passa pela variável pessoas, e não se tem controle hoje ou previsão de arrecadação, pois uma instituição, uma igreja, ela fica na dependência dos seus doadores, dos seus membros, e não tem, então, a instituição um controle ou previsão de arrecadação. Então, isso é um fator muito importante para esse trabalho. A viabilidade do trabalho está por ser responsável pelo setor de arrecadação da entidade filantrópica. Esse trabalho serve de base para um planejamento financeiro viável com conceitos administrativos. Por ser uma igreja evangélica, envolver espiritualidade, também existem alguns paradigmas na aplicação de conceitos científicos administrativos em instituições espirituais. Então, esse trabalho tem essa viabilidade de apresentar uma base administrativa para um planejamento financeiro viável. O problema de pesquisa está em como promover a manutenção financeira de uma atividade filantrópica, de uma igreja que depende de doações, que depende de pessoas e não se tem o controle dessa variável pessoas, e então existe muita flexibilidade, existe às vezes inconstância na arrecadação. O objetivo desse trabalho é realizar uma análise quanto à atividade financeira da Igreja Cristo Salva, situada em Indaiatuba, e a hipótese é demonstrar, por meios contábeis e estatísticos, ferramentas para um planejamento financeiro viável. Como você não tem o controle da variável pessoas, a hipótese é que, através de contabilidade e estatística, você forneça à instituição ferramentas que
possam apontar uma visão clara financeira, trazer uma previsão por meio de um planejamento financeiro viável. O nosso percurso metodológico se desenvolve o capítulo 1, a fundamentação teórica, o capítulo 2, o percurso, e o capítulo 3, resultados, análise e discussão dos dados. Fundamentação teórica do conceito de contabilidade segundo Monob 1986, é definida como um sistema de processamento de informações. A ideia é de captação e medir a essência econômica dos eventos que afetam a entidade. Então, a contabilidade é esse sistema de processar informações que mede eventos, e esses eventos econômicos acabam afetando a estrutura da entidade. Nós temos aqui também, segundo o Morante 2009, a definição do balanço patrimonial, porque é uma demonstração fundamental para a gestão financeira, pois identifica a posição financeira de uma empresa. Então é muito importante, dentro desse balanço você tem elementos para apresentar diante de um banco, você mostra realmente o estado real da organização de forma financeira. Tem aqui um demonstrativo de um balanço hipotético, onde nós temos o ativo, que são ativos circulantes e não circulantes, nós temos o passivo e o patrimônio líquido, passivo circulante e passivo não circulante. Os ativos são os direitos da organização, envolve o caixa, clientes, estoques, no caso desse demonstrativo, mas a ideia é entender que envolve todos os direitos da organização, o circulante a curto prazo e o não circulante a longo prazo. O passivo já são as obrigações de uma organização, né? As responsabilidades que ela tem, também da mesma maneira envolvendo curto e longo prazo. E o patrimônio líquido, que mostra o capital e a reserva da organização. A fundamentação teórica também passa por uma DRE, que é uma demonstração, a DRE, que é uma demonstração financeira, e segundo Matarazzo 2016, a função dela é fornecer de uma forma mais esquematizada os resultados. Então, DRE, demonstração dos resultados da organização, e é uma demonstração contábil que possibilita observar o aumento e a redução do patrimônio. Então, a demonstração do resultado do exercício de um determinado período envolve a receita bruta, o abatimento dos impostos, você tem então o que se chama receita operacional, o lucro bruto, você abate despesas e você tem o lucro líquido e depois provisão de imposto de renda para pessoa jurídica e a contribuição também social do lucro líquido. A análise vertical e horizontal também é um modelo importante. Você tem, por exemplo, o ano 1, o ano 2, onde você pode fazer de uma forma horizontal, tendo a percepção do aumento e diminuição das entradas, por exemplo, de uma igreja, assim como também você pode ter em porcentagem o aumento e diminuição, e você tem os índices de relação, né? Por exemplo, aqui cita 1,5, 2,5, mostrando que as vendas elas tiveram um índice no ano de 1,5 e depois os custos de venda foram 2,5. Então, com a análise vertical, você também pode ter a percepção dos lucros, ou aumento ou a diminuição em valores de uma organização. Você pode então ter a demonstração dos lucros e das suas perdas. O percurso metodológico, quanto à caracterização da pesquisa,
Quanto aos objetivos, essa pesquisa, primeiro, é uma pesquisa exploratória, por meio temático, e ela também produz o conhecimento em levantar formas de realizar a promoção da manutenção financeira de uma entidade filantrópica religiosa. São dois fatores importantes, pesquisa exploratória e conhecimento, em levantar formas de se realizar por meio, por exemplo, da contabilidade, de uma DRE, por meio de um balanço patrimonial, da análise vertical e horizontal, você pode ter bases para manter a entidade e promover de uma gestão financeira saudável. Quanto ao delineamento, a pesquisa é experimental. A ideia é promover a manutenção financeira da entidade filantrópica igreja e nos fornece componentes necessários para o funcionamento desse trabalho. Caracterização do lugar e da amostra da pesquisa. O lugar vai ser o próprio ambiente da Igreja Evangélica Cristo Salva, e a amostra é a arrecadação mensal e também um questionário direto com o tesoureiro local. Isso que tem informações importantes como instrumento de amostra da pesquisa. As técnicas para a coleta de dados é a observação registrada após o funcionamento das plataformas em conjunto, aplicadas na arrecadação mensal no questionário direto com o tesoureiro local. Então, esses procedimentos de coleta e análise de dados, essa técnica de você observar os registros e também aplicar a aplicação do questionário fornece esses dados que nos permite ter a percepção e fazer uma provisão de uma gestão financeira baseado nos anos anteriores ou também nas informações de questionário, tendo percepção da questão presencial. Quanto à natureza da análise de dados, ela é qualitativa, porque ela visa o resultado obtido por meio da arrecadação mensal e analisados na aplicação da DRE de um gráfico estatístico para análise de dados. Então, a natureza da análise de dados ela é qualitativa, ela visa, então, primeiro esse resultado de arrecadação. Por meio das arrecadações, você qualifica a natureza dos dados. E também a aplicação da DRE e um gráfico estatístico, que nos permite analisar a questão dos dados por meio do questionário. As referências estão aí. Doneda Gianni, a contabilidade e a prestação de contas no terceiro setor, para nós foi de sua importância, é um estudo de caso de uma organização religiosa católica. Gil AC, como elaborar projeto de pesquisas. Gomes Bruno, fé e ordenamento social do território, estratégias de controle da Igreja Universal, que é uma base para nós importante. Mazei Bianca, a influência dos aspectos culturais na gestão financeira de uma organização do terceiro setor. Monobi também, Massanori, a contribuição à mensuração e à contabilização de goodwill. Morante Antônio, análise de demonstrações financeiras, os aspectos contábeis, o DRE, o balanço patrimonial. A questão de Vargas Gadiel, terceiro setor, análise contábil de uma entidade eclesiástica. E Vico Antônio, o terceiro setor, estudo sobre a importância do processo de desenvolvimento socioeconômico. Então, esse é o meu PTG. Muito obrigado. E é isso. Mano, aí vai sumir de novo, hein? Eu fiz isso aqui, ó. Você tá mostrando, aperta.